Está começando agora de Júnior para Júnior. Olá, meu nome é Rudra, eu tenho 27 anos e atualmente eu trabalho como UX Designer Júnior no Cicobi. Cara, o que me motivou a trabalhar com design? Na verdade, eu caí de paraquedas no design. Eu já mexia bastante com Photoshop, gostava muito, mas pra mim era uma brincadeira. Eu curtia manipular imagens, né, fazer uns desenhos, umas formas. E ali dos meus 16, 17 anos, era realmente uma brincadeira pra mim. E aí eu sabia mexer nessa ferramenta exclusivamente. E um dia eu tava precisando de grana, né, eu fazer faculdade, e aí eu fui atrás de um estágio. Só que esse estágio, né, eu tentei para auxiliar administrativo, que eu vi que era o que mais tinha disponível no momento. E aí enviei, era para uma oficina até. E aí quando eu enviei, o dono da oficina me ligou, retornou e falou: poxa, eu vi que você sabe aqui mexer com Photoshop, e a oficina é nova, talvez seria interessante você vir para mexer com as redes, né? Ou então fazer panfletos para a gente poder divulgar, fazer nosso cartão de visita. E eu achei da hora, porque eu já fazia realmente por diversão, né? Poxa, eu vou ganhar para mexer numa ferramenta que eu gosto muito, né? E dali eu fiquei 6 meses, né? E foi assim que o design entrou na minha vida. Fiquei ali durante 6 meses, e que é geralmente o tempo de estágio mesmo, né? De contrato. E esse lugar onde eu fazia estágio, essa oficina, ela era um pouco longe da minha casa. Então, eu sabia que tinha uma gráfica próxima à minha casa e eu pensei, quando acabar o contrato lá, eu vou tentar nessa gráfica aqui e ver se eles aceitam, né? Até porque eu já ia ter alguma experiência e tal, eu não sabia exatamente como as gráficas trabalhavam, mas eu sabia que eu tinha um Photoshop, né? Então eu considerava que isso era algo bom. E aí liguei na gráfica e tudo mais, e eles falaram: não, poxa, a gente tá procurando mesmo um arte finalista, na época eu chamava de arte finalista, não sei se ainda é, mas a gente tá precisando de um arte finalista, você sabe mexer com CorelDRAW? E eu falei: sei! E cara, eu não sabia, assim... Eu já tinha visto muitos vídeos e tudo mais, mas eu não tinha um Corel no meu computador, nada assim, né? Então eu vi os vídeos e falei, cara, eu vou falar que eu tenho e vou estudar, né? E aí eu fiquei ali, acho que da ligação, assim, né? Pra eu poder ir lá fazer entrevista e tudo mais, foram uns 3 dias. Então passei esses dias, assim, engolindo todo o conteúdo de Corel que eu dava conta. E aí quando eu cheguei, ele conversou comigo bem rapidamente e eu já comecei, né? Então já entrei já fazendo o trabalho. Daí, só que o meu primeiro dia foi assim, terrível, cara, terrível. Porque eu demorei uns 50 minutos para colocar uma imagem dentro de um quadrado, e fazer um corte na imagem. E era para uma impressão de um banner. E foi horrível. Porque dali dava pra ver que eu não tinha prática mesmo, né? Eu tava tentando buscar os conhecimentos que eu tinha absorvido ali naqueles poucos dias, mas eu consegui ir pegando o ritmo muito rápido também, né? Então, voltava em casa, chegava em casa, estudava mais, muitas vezes com o garfo numa mão e o mouse na outra, que eu tava estudando, tava tentando absorver mais conteúdo ali para ser melhor. E aí eu acho que minha carreira e meus estudos, eles começaram meio que nessa bagunça, né? De não sei, mas quero tentar, e bastante crítica, né? Eu recebi, assim, feedback, e aprendendo, assim, e realmente tentando fazer acontecer de fato. E aí começou meio que nessa bagunça, né? Então minha carreira e os meus estudos começaram assim. Depois disso, eu queria muito ter uma coisa um pouco mais formalizada, porque esse emprego dessa gráfica que eu tive a primeira vez, ele não era tão formal assim, né? Ele era mais um acordo ali, um trabalho informal, de fato. E aí eu tentei emprego em uma outra gráfica e aí já era um outro nível, né? Então, nessa gráfica eu tinha que ter, além do Core, eu tinha que ter Illustrator, Photoshop, e se eu também tivesse alguma outra ferramenta que agregasse, né, seria bom. E aí enviei o meu currículo para essa gráfica, ela pediu um teste, e aí era um teste em Illustrator, e eu ainda não tinha muita habilidade no Illustrator, mas
fiz. Eu sabia que eu não estava, talvez, mandando um trabalho à altura, né? Era uma logo que eles precisavam, com uma frase de efeito ali do negócio que iria num panfleto. Aí fui, mandei, me chamaram para entrevista e quando eu cheguei lá, o dono já sentou comigo e falou: Cara, você realmente não tem a habilidade que eu preciso, mas eu vi que você é muito esforçada e muito interessada em fazer acontecer, então eu vou te dar essa oportunidade. E aí, né, foi que as coisas começaram a acontecer, porque tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela sabia bastante, então eu ia absorvendo bastante conhecimento dela, era uma pessoa super disposta a ajudar e fui aprendendo ali, né, durante o tempo que eu fiquei com essa pessoa, fui pesquisando também bastante coisa e fui agregando esses conhecimentos, né? E me virando também como eu podia, porque tinham muitos desafios de coisas que eu não sabia fazer, né? Tinham algumas medidas que eu não sabia colocar, algumas formas de aumentar a imagem, eu tive muita dificuldade com isso no início, de aumentar proporcionalmente, e aí passei algumas medidas erradas também, e a galera me ajudou super, né? A consertar, acertar e deixar certinho, me ensinou de fato como fazer. Então acho que aí de fato a coisa começou de uma maneira mais ordenada, né, dentro da minha carreira. Eu comecei a realmente entender as ferramentas, comecei realmente a entender mais a linguagem do design, comecei a aprofundar um pouco mais do conhecimento sobre e ainda trabalhando em gráfica, né? Ainda era arte finalista. E aí acho que um forte desafio que eu tinha eram os feedbacks. Assim, né? Na época não tinha muito isso de uma cultura de feedback saudável. Então, na realidade, eram críticas e às vezes eu lidava com pessoas de dentro da empresa mesmo que eram mais diretas. E aí eu não era muito acostumada, né? Eu era mais nova. Então, sempre que eu recebia uma crítica, eu ficava, cara, preciso melhorar, mas eu não sei, eu não tô dando conta, não sei se vai rolar, não sei se eu vou conseguir. Mas sempre tentando, né? Tipo, cara, eu vou estudar, eu vou encontrar, não é possível. Se essas pessoas que estão aqui fazem, eu também dou conta. Né? Então eu ficava meio que nesse jogo de será que eu vou dar conta, mas ao mesmo tempo, não, vai rolar, vai dar certo. Mas eu acho que esse foi um grande desafio, assim, de passar por cima dessas críticas, né, e me mostrar capaz, de fato. Mostrar que eu realmente dava conta, mostrar que eu conseguia ter a técnica, conseguia ter o entendimento, que eu conseguia aprofundar e aprender rápido. Eu acho que isso foi o que mais mexeu comigo, assim, nesse início de carreira. Daí, né, eu acho que esse foi um momento em que eu precisei estudar com um pouco mais de agilidade e que eu não tinha um formato tão organizado e tão ordenado mesmo de aprendizagem. Mas aí, conforme eu fui aprendendo e já mexer com as ferramentas se tornou uma coisa mais orgânica para mim, eu consegui ter tempo para estudar, né? Porque o que eu demorava ali para fazer, sei lá, demorava 30 minutos para fazer, agora eu fazia em 5 minutos, né? Porque eu tava tendo mais facilidade, tava aprendendo melhor. E foi quando eu realmente comecei a ordenar os meus estudos. Eu já mexia com Photoshop, mas eu fui ali, procurei realmente Photoshop do zero para poder aprender o Photoshop. Então eu vim primeiro com todo o Photoshop, depois eu fui pro Corel, que era o que eu mexia nas gráficas, né? Eu investia mais nesse conhecimento do Corel. Então peguei o Corel ali, fui pegando coisas mais técnicas de uma maneira mais tranquila, sem ser no desespero. E depois eu peguei o Illustrator, né? E fui aprendendo mesmo sobre essas ferramentas e aprofundando. E com isso também já fui conhecendo um pouco mais sobre harmonia no design, paleta de cores, essas coisas que são um pouco mais técnicas. E aí eu comecei a entender que isso era uma coisa que estava sempre se atualizando. Né? Então estava estudando aquilo ali era muito referente ao momento em que a gente estava, a época que a gente estava, mas que aquilo ia mudar, inclusive porque os programas eles se atualizam, né? Vão vindo novos conceitos e a gente, enquanto designer, precisa estar atualizado, né? O que é mais tendência agora? O que vai combinar mais? Ah, a comunicação é assim, então talvez essas cores sejam mais adequadas. E aí, por trabalhar com gráfica, né? E nessa gráfica em específico que eu estava trabalhando, tinha muito pedido de identidade visual. E algumas eram
mais minimalistas, outras de maior impacto. Então eu tinha que estar atualizada sobre o que era mais adequado para cada marca, né, para cada conceito. E eu acho que assim eu fui desenvolvendo esse apetite pelo estudo mais técnico do design e também entendendo que para eu conseguir avançar bem nisso eu teria que estar sempre atualizada. Isso era como eu fazia antes e hoje em dia eu mantenho esse padrão, né? Então eu sempre busco referências novas, estou sempre ouvindo podcasts, estou sempre tentando entender o que é melhor para o momento, quais são as tendências, olhando bastante conteúdo no LinkedIn também, para conseguir me manter atualizada, né? Para não perder mesmo e não ficar para trás. Se a gente não se atualiza, essa é a tendência com toda certeza. Cara, conseguir a primeira oportunidade é uma coisa que parece muito complexa, mas conforme eu fui buscando esse caminho mesmo, né? Conseguir essa primeira oportunidade no UX, eu fui entendendo que não era tão monstruoso como as pessoas falaram, como disseram para mim que seria, né? Ou como as pessoas falam. Eu vi que é uma coisa completamente possível. Eu acho que o que me ajudou muito mesmo foi estudar dentro dos cursos, assim, né? Eles realmente foram uma chave para eu conseguir entender muitas coisas que às vezes elas estão mais dentro de um universo da pessoa que realmente trabalha mais tempo com aquilo e consegue trazer de uma maneira até mais simples, né? Eu senti muito isso nos cursos, que tem conceitos que às vezes eu lia sobre e achava muito complexo, mas dentro dos cursos ali, com uma coisa mais explicada, exemplificada, eu consegui entender quase de imediato. Então acho que os cursos me ajudaram muito e eu estudei muito sobre como montar o meu portfólio. E depois que eu consegui trazer essa carga, né, de tudo que eu tinha visto ali para agregar para o meu portfólio, como agregar, né, como ter um bom portfólio, eu senti que depois disso começaram a vir as ligações e começaram a me procurar. Sempre que eu enviava um currículo, eu tinha um retorno. E aí eu ia fazendo as entrevistas e eu ia ganhando uma carga mesmo, né, de entendimento. Por conta das perguntas que faziam na entrevista, eu entendi o que era importante e ia atualizando meu portfólio e os meus conhecimentos mesmo, conforme o que eles iam perguntando. Então tinha vezes que perguntava, você sabe sobre componentização? E eu não sabia, né, na primeira vez que me perguntaram. Então, poxa, eu fui lá, pesquisei, dei uma estudada, e aí depois eu coloquei, né, isso dentro do meu portfólio, como fazer. E aí fui atualizando meu portfólio conforme eu entendia que era a necessidade. E aí cheguei num formato que foi um formato bom, e aí foi quando eu tive a minha primeira oportunidade. E fiquei muito feliz mesmo. Foi para uma empresa em São Paulo. Mas depois disso, logo, assim, eu entrei na empresa, alguns dias depois o Sicoob já me ligou, né? E o feedback que eu recebi deles foi que eles tinham gostado muito do portfólio. Então, acho que a dica é essa, realmente tentar estudar como ter um bom portfólio. Eu sinto que isso me ajudou muito. Tá ali bem aliado com os cursos, porque eles vão facilitar muita coisa, vão facilitar muito entendimento. E LinkedIn atualizado, né? Para eu conseguir minha primeira oportunidade, eu ficava ali no LinkedIn e eu enviava uma média de 20 currículos por dia, porque tem muita oportunidade de UX no LinkedIn, né? Então eu enviava essa média por dia, tanto na própria plataforma, né, com candidatura rápida, quanto em outras plataformas. Assim, o meu currículo deve ser cadastrado em todas elas, porque eu passei uns 3 meses aí realmente só tentando a vaga de fato. E agora eu tô aí, né, depois de 7 anos, realmente atuando na área que eu sou apaixonada. Eu gosto muito, né, da área de UX Design. Me sinto muito satisfeita, assim, e todo o esforço valeu muito a pena, né? Desde quando eu comecei a estudar muito sobre o design, né, ali depois das gráficas, eu entrei em agência, e na agência mesmo eu comecei já a estudar sobre UX. E depois entrei numa outra agência e fui aprofundando os conhecimentos sobre UX.
E aí foi quando, né, eu consegui esse emprego em São Paulo e fui para o Cicobi. E aí agora é que eu realmente estou tendo a oportunidade de ter um aprendizado mais firme e efetivo, entendendo que o júnior, ele é um profissional. Às vezes tem essa visão de não, o júnior não é tão profissional assim, e ele é um profissional, né? Na empresa que eu trabalho, as pessoas não, elas realmente fazem pedidos de demandas conforme entendem a necessidade, né? E me respeitam enquanto especialista dentro da área, né? Assim eles tratam, eu acho isso muito bacana. Porque cara, você estudou para isso, então me fala sobre a sua opinião, me fala sobre a visão, né? E às vezes estar ali numa reunião com plenos e sêniors e tá trocando essa ideia, né? Pedirem a minha opinião ali. E aí eu aprendo, às vezes minha opinião faz sentido, às vezes não. Mas a gente vai trocando, vai aprendendo e vai entendendo. E eu acho que esse é o importante, sabe? Saber que o júnior é também esse profissional e empresas sérias dentro do mercado tratam o júnior como esse profissional que é sério, né? Ele só está começando agora e está precisando criar horas de voo. Eu agradeço demais a oportunidade, Luan. Valeu. Quem quiser me procurar no LinkedIn é Rudra Custódio. Pode procurar lá, tiver alguma dúvida, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu também estou precisando aprender, então seria muito legal ter troca mesmo, né? Então podem procurar lá, podem chamar, a gente pode conversar e aprender bastante. Se você gostou deste episódio, pegue o link agora e compartilhe com mais pessoas que estão em processo de imigração ou começando seus estudos agora em UX Design, que eu acredito que vai ser muito útil para estas pessoas. E se você gosta aqui do nosso projeto Papo de UX, aproveita para contribuir com a gente através do pix@papodeux.com.br em qualquer valor. E caso você queira também participar deste projeto de júnior para júnior, clique no link que está na descrição deste episódio. É claro, se você já atua como UX designer de nível júnior. É isso aí, valeu e até o próximo de Júnior para Júnior.